As eleições nos Estados Unidos estão logo ali, e mesmo antes do resultado, elas já vêm ditando muito da dinâmica dos mercados. Eu sou Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, e vou te contar em detalhes os motivos para isso. A corrida entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump está bastante acirrada. No momento da gravação desse vídeo, Harris está à frente nas intenções de voto, no agregado nacional, mas ela tem uma margem pequena que vem ficando mais estreita. Olhando além desse agregado, vale dar um zoom nos chamados swing states, os estados onde o voto oscila mais, é mais fluido entre uma eleição e outra. Muitas vezes são esses estados que atuam como fiel da balança, e neles o quadro hoje é de basicamente um empate técnico. As pesquisas são provavelmente o melhor termômetro disponível, mas nós sabemos que elas podem errar. Olhando para o ciclo eleitoral de 2020, na grande maioria dos estados americanos, as pesquisas feitas na véspera da eleição mostravam resultados mais favoráveis ao candidato democrata do que foi a realidade das urnas, onde a margem do Joe Biden foi bastante pequena. E em todos os swing states, o erro foi expressivo nessa mesma direção, de estimar um quadro mais positivo para os democratas do que o resultado das urnas. É claro que o erro de uma eleição não necessariamente se repete na seguinte, mas na falta de um previsor melhor, os mercados somam a atual disputa acirrada com o viés do resultado anterior e começam a colocar nos preços que Donald Trump seja o candidato favorito para assumir o escritório oval. Como Kamala Harris é atualmente a vice-presidente dos Estados Unidos, ela compartilha muito da visão de mundo e de governo de Joe Biden, e nesse sentido, se eleita, é de se esperar que ela não traga grandes mudanças nas principais linhas de atuação. Já Donald Trump, caso volte a ocupar a cadeira de presidente, promete trazer algumas alterações relevantes, tanto na política externa quanto em questões internas. Começando pelo tema que costuma receber mais destaque. Quando presidente, Trump realizou uma série de medidas protecionistas, principalmente voltadas contra a China, que inauguraram a famosa guerra comercial. No governo Joe Biden, essas barreiras colocadas pelo antecessor não foram retiradas, mas teve pouco incremento adicional. Caso eleito novamente, Trump sinaliza novas iniciativas de cunho protecionista, não só contra a China, e isso é relevante por alguns motivos. Primeiro, o protecionismo costuma ser inflacionário porque não se compra necessariamente de quem faz mais barato. O que é inflacionário é consistente com juros mais altos, e juros mais altos, por sua vez, tornam o dólar mais atrativo para investidores, fortalecendo essa moeda contra as outras. Segundo, uma nova guerra comercial tem boas chances, como a anterior, de aumentar a aversão global ao risco, com piora das perspectivas de crescimento econômico. Em eventos como esse, quando o humor global é impactado, investidores tendem a se afastar de ativos de mercados emergentes, especialmente se parte do motivo é enfraquecimento adicional da China. Logo, esse pode ser um outro vetor consistente com dólar forte. Trump também discursa muito sobre restringir as políticas de imigração, e o que teria como efeito prático reduzir a entrada de mão de obra mais barata no país, com também potencial inflacionário e, por consequência, de juros mais altos e dólar mais forte. Por fim, pensando em outro grande tema, Donald Trump já sinalizou várias vezes a intenção de reduzir apoio militar à Ucrânia, que é algo que poderia desequilibrar um conflito que hoje tem pouco efeito sobre a dinâmica dos mercados, mas pode voltar a ser uma fonte de volatilidade para preços de ativos. Vale notar que muitas dessas iniciativas precisam de apoio explícito no Congresso, e mesmo nas que não demandam aprovação formal, o grau de capital político do governo pode ter peso relevante. Nesse sentido, além de acompanhar os resultados da votação para presidente, os mercados vão estar atentos à composição das casas legislativas. Obviamente, isso pode ter grande influência na capacidade de um presidente de implementar a sua agenda. Trump, por exemplo, teve maioria nas duas casas na primeira metade do seu mandato, que marcou o início da famosa guerra comercial. Na segunda metade, com o Congresso dividido, ele teve maiores dificuldades de implementar sua agenda. Um último ponto é que tanto Harris quanto Trump devem trazer pouca mudança ao quadro atual, no qual o governo americano registra déficits fiscais elevados. Do lado democrata, a tendência de elevação do gasto público deve ser o maior responsável pela manutenção de déficits e aumento do endividamento do governo. No caso de vitória dos republicanos, além de alguma pressão também do lado do gasto, iniciativas de redução de impostos podem contribuir para uma dinâmica negativa em termos de resultados fiscais. Esses são alguns dos pontos mais importantes de como as eleições dos Estados Unidos podem impactar a economia do país. Para ficar por dentro dos próximos desdobramentos, continue acompanhando as redes sociais do Ion. Até a próxima!